Todos, meu nome é Thiago Oscar da Rosa, sou um dos autores do trabalho intitulado Os Pilares da Economia Circular sobre a ótica de mapas conceituais, teoria e prática. Os autores que colaboraram foram Gabriel, Thaís, Eliana e Elias. Bom, a nossa sociedade nos dias atuais está condicionada sobre um comportamento de economia linear. O que seria uma economia linear? É onde os recursos que são capturados da natureza são levados para a produção e posteriormente para o consumo. Consumos quais geram resíduos e podem interferir na natureza se houver um mau descarte ou um acúmulo de resíduos sem utilização. Já a economia circular, como podem observar, ao lado direito da figura, ela vem como proposta de fechar o ciclo do uso desses materiais e serviços. Ela tenta poupar a entrada de recursos nesse ciclo e poupar a saída de recursos desse ciclo, tendo assim um looping em que novas atitudes tanto de fábricas quanto de consumidores atinjam uma circularidade. Mas como isso pode ocorrer? Quais ferramentas devemos usar para alcançar a plena economia circular? Aqui neste trabalho, a gente vai descobrir algumas dessas respostas. Em 2015, a empresa Metabolic, uma empresa holandesa, criou os 7 pilares da economia circular. Aqui em marrom, como podem observar, é o pilar que trata dos materiais, em amarelo, o pilar sobre a energia, em verde, o pilar da biodiversidade, em lilás, o pilar sociocultural, em vermelho, saúde e bem-estar, em azul fraco é o pilar socioeconômico e em azul forte o pilar dos recursos hídricos. Em questão dos objetivos, o primeiro foi apresentar uma descrição dos 7 pilares, exemplificar algumas situações de aplicação dos 7 pilares e então, ao final, construir um mapa conceitual dos 7 pilares, sintetizando todo o conteúdo. Quanto à classificação da pesquisa, teve uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada, classificação descritiva e o procedimento pesquisa bibliográfica. A metodologia foi caracterizada por 3 etapas. A primeira etapa foi a busca pelos conceitos dos 7 pilares através de sites e artigos que remetem ao tema. Em segundo, a busca por exemplo através de empresas e cidades. Na terceira etapa, a construção de um mapa conceitual, uma síntese dos resultados encontrados sobre os 7 pilares. A ferramenta utilizada foi o Draw.io, um software online para a confecção de fluxogramas, mapas e gráficos. Então, pessoal, como a etapa 1 foi a descrição e a etapa 2 foi a exemplificação, eu achei melhor começar explicando direto pelo mapa conceitual final, porque através dele a gente consegue sintetizar um entendimento mais rápido e melhor. Portanto, através desse mapa conceitual, eu vou explicando cada um dos pilares e os conceitos que estão anexados a esse pilar. Tá ok? Então, pessoal, o pilar materiais, aqui dando zoom nele, ele pode ser dividido em 3 vertentes. A primeira que seria a matéria-prima, a qual requer o uso de novas tecnologias, novos materiais e novas características técnicas aplicadas a essas matérias-primas na tentativa de redução da necessidade dela mesma, tentando aumentar a durabilidade dos materiais que são gerados lá no final e gerando também novas formas de uso desses materiais, o que pode gerar menos resíduos. A segunda vertente ela é caracterizada pela eficiência nos processos. O objetivo é um menor desperdício de materiais nos equipamentos, resultando em menos resíduos gerados, o que gera também um menor impacto ambiental. A terceira vertente ela é relacionada com os resíduos que podem se transformar em materiais com maior valor agregado, ou seja, podem fazer parte de um novo produto gerando um subproduto e ainda podem ser reutilizados como insumos no mesmo processo, ou até mesmo em um processo seguinte, ou participar também de um processo em outra fábrica, o que se torna um coproduto. Um exemplo é a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, que obrigou todos os residentes e os empresários a separarem seus resíduos,
como parte de uma meta. No dia de hoje, a cidade é exemplo no mundo todo e recicla 80% de todos os resíduos produzidos na cidade. Agora eles estão tentando transformar uma meta para gerar valor agregado nesses materiais. Então, pessoal, esse é o pilar energia, agora dando zoom nesse pilar, tá? Esse pilar, galera, ele tem como visão principal aumentar o uso de energia que vem de fontes renováveis, seja eólica, fotovoltaica, hidráulica, fontes que utilizam recursos naturais que são restabelecidos, né? Além também da possibilidade de utilizar a bioenergia a partir de biomassa e biocombustíveis nos processos e também usando novas fontes aí tecnológicas, tá? Outra alternativa também que esse pilar oferece para a economia circular é a proposta de novos processos nas indústrias, processos esses que estão vinculados ao uso de bioenergia que vem de resíduos agrícolas e biocombustíveis, tá? Acompanha assim também novas formas de armazenamento e transporte dessa energia, tendo em vista que o mau condicionamento dessa energia ou o mau transporte podem levar à perda, tá, dessa energia ou calor, o que resulta daí no desperdício da mesma em valor financeiro. Um interessante objetivo desse pilar é o aumento da eficiência energética, não somente nas casas, mas também nas indústrias, que tem como resultado reduzir os desperdícios e geração de produtividade. Um exemplo foi em Colônia, nos Estados Unidos, onde se encontra a maior instalação de placas de energia solar em um telhado, né, do mundo. E essas placas elas ocupam uma área de 16 mil metros quadrados e geram 80 mil kW por hora. Então, aí é um bom exemplo de fonte de energia renovável. Próximo pilar dos recursos hídricos, dando zoom aqui nesse pilar. O conceito desse pilar é o uso sustentável dos recursos hídricos, né? A necessidade também da maximização da recuperação desses recursos, seja rios, lagoas, bacias hidrográficas, né, através aí de leis, ações que protejam, né, esses recursos. A economia circular cita a reutilização da água também como forma de proteção ao ciclo hidrológico e mitigação, né, desse recurso, a escassez desse recurso. Um bom exemplo do uso desse recurso acontece na cidade de Rotterdam, na Holanda. Está salvaguardando a vulnerabilidade dessa cidade no aumento dos oceanos, que capitaliza as vantagens na obtenção do suprimento de água doce. Que nos últimos anos essa cidade complementou sua extensa rede de barreiras marítimas, com mais espaço dentro da cidade para a entrada de água, incluindo extensas áreas de captação de enchentes em parques de estacionamento e praças públicas. Um bom exemplo aí desse recurso. Próximo pilar, o pilar chamado biodiversidade. Esse pilar ele trata da conservação da complexidade ecológica e a inserção dela na vida cotidiana de forma que não seja maléfica, para que isso corrobore com o contato do homem com a natureza no seu dia a dia. A ideia desse pilar também propõe uma construção de parques e construções ecológicas nas grandes obras da cidade, uma vez que a área de construção civil é um dos setores que mais geram resíduos que podem durar anos para se decompor. Isso inviabiliza a economia circular a melhorar os processos dentro da construção civil. Por isso, a criação de uma arquitetura atrelada a plantas e tetos ecológicos que podem tornar as cidades economicamente circulares, além das cidades apresentarem mais árvores, gerando um novo ar de fusão chamado cidade-natureza, que todos se beneficiam com isso. Preservar a complexidade da biodiversidade também depende da proteção ambiental. A necessidade de proteção da fauna e da flora colabora com a conservação. Assim, a extração de materiais e matérias-primas e a utilização dos recursos pela sociedade não devem explorar a natureza de forma abusiva, pois a biodiversidade pode ser afetada. Assim, a tentativa de tais atos pode ser considerada como aumento da resiliência da biosfera, o que torna a Terra mais suscetível à autorregeneração. Aqui no Brasil, uma fundação ligada ao Grupo Boticário, eles publicam editais para selecionar os projetos de pesquisa que conserva
espécies e ecossistemas que geram conhecimento sobre a biodiversidade brasileira, além de estimular aplicações práticas que promovam sua conservação e complementam a atuação do poder público. Aí um bom exemplo de preservação da complexidade da biodiversidade. Em seguida temos o pilar saúde e bem-estar. É um pilar que está completamente ligado à vida e rotina das pessoas, onde saúde é um direito da população e dever do Estado, e que, em hipótese alguma, impactos negativos advindos de substâncias perigosas podem ocorrer desde quando adotados tais conceitos. Os materiais influenciam na saúde das pessoas, porque quando materiais tóxicos são mal condicionados ou mal manuseados, podem alterar o bem-estar do ser humano. Por isso, o pilar aconselha o bom tratamento e um seguro manuseio. Logo, a saúde da sociedade é resultante das atitudes que a população toma como um todo, como esses cuidados à saúde. Outro cuidado à saúde que o pilar abrange é o que a população pratique esportes e atividades físicas ao ar livre em lugares que sejam atrelados à biodiversidade. A cidade de Copenhague, na Dinamarca, é uma referência global em bem-estar dos seus cidadãos. 62% dos residentes pedalam para trabalhar todos os dias. Assim, reduz emissões de substâncias perigosas, mas também o número de carros nas estradas que consomem as reservas finitas de petróleo do mundo. O pilar sociocultural, ele mostra-se importante para uma população e para a economia circular porque requer que a sociedade e a cultura de uma população sejam preservados e que assumam suas identidades, tornando a vida das pessoas mais autêntica através das crenças, tradições e costumes. A cidade de Wanganui, na ilha do norte da Nova Zelândia, é um pioneiro sociocultural. Esse pequeno centro urbano fica no primeiro corpo de água do mundo a receber os direitos legais de uma pessoa, o rio Wanganui. A concessão da personalidade em 2017 nasceu da crença maori de que o rio é um ancestral e merece ser tratado como uma entidade viva. Pilar socioeconômico. Esse pilar ele tem o intuito que as atividades do ser humano gerem valor não apenas financeiro, mas que as atitudes também passem a ter mais valor. Isso inclui novas formas de consumo dentro da sociedade vinculada à economia circular, de modo que influenciem no meio ambiente e na vida das pessoas, que por sua vez gerem novas formas de negócio, como por exemplo, produtos alugáveis, produtos de serviço e produtos compartilhados. Outro fator contribuinte para esse pilar é a geração de renda para uma determinada sociedade. O conceito visa a geração de empregos diante a criação de novos processos e novas tecnologias em que as pessoas possam trabalhar. Isso gera valor agregado às atitudes e ações que as empresas podem tomar diante de uma sociedade. Uma aplicação desse compartilhamento é feita por meio de uma empresa, por exemplo, que alugue lâmpadas e faz com que as pessoas apenas as aluguem, ficando somente a empresa responsável pela troca das lâmpadas e o descarte correto, resultando com que muitas pessoas não façam o descarte incorreto dessas lâmpadas. Como conclusão desse trabalho, podemos perceber que os exemplos de aplicação são individuais, em diversas partes do mundo, porque tem-se uma dificuldade em aplicá-los simultaneamente, pois a economia circular ainda está em desenvolvimento e sendo estudada. Nada concretizado, o que nos leva a uma transição aos poucos da atual economia linear para a economia circular, trazendo novos desafios para o homem, porém, um novo mundo mais agradável de se viver e respeitando os limites da natureza. Essas foram algumas referências usadas para esse trabalho. Aqui estão outras referências usadas para esse trabalho também.